Fazer faculdade, ter filhos, passar no concurso público, qual é o seu maior desafio vencido até hoje na vida? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bem-vindo a mais um Kézia Todo Dia, comemorando os nossos 10 mil inscritos. Gente, esse é um assunto que vale a pena a gente pensar. Sempre quando a gente está desanimado, ou sempre quando a gente está reclamando um pouquinho demais, ou achando que as coisas não estão fluindo, vale a pena a gente olhar para trás e ver tudo que a gente já conquistou. E vale a pena, sobretudo, pensar qual foi o maior desafio da vida que você já venceu até hoje, que você foi capaz de superar. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é bem íntima, que eu ainda não falei aqui no canal, em nenhum outro vídeo, mas como essa semana é uma semana diferente, uma semana de comemoração, eu acho que vale a pena compartilhar essa minha experiência com você. Então, eu tinha mais ou menos 24 anos quando eu enfrentei o que para mim foi o maior desafio de toda a minha vida. Eu digo maior porque eu nunca tinha passado por aquilo. E ter vencido aquilo para mim, ter visto como Deus agiu, como Deus cuidou de cada detalhe, foi para mim assim uma forma de agradecer e me deixou com as costas quentes, né? Quando a gente fala que a gente passa por umas dificuldades, é para deixar a gente com couro grosso para enfrentar uma próxima situação que possa vir. Gente, quando eu estava com os meus 24 anos, a minha mãe foi para o Espírito Santo, eu já contei isso em outro vídeo, e eu fiquei morando sozinha. E nesse morar sozinha, eu tive que assumir toda a responsabilidade da casa. Compra ficou por minha conta, água, luz, despesas da casa, e eu ganhava um salário mínimo, na época eram 512 reais, e eu fazia faculdade. Lá no interior, acontece muito de na cidade que você mora não ter faculdade, você tem que andar de van até a cidade vizinha para estudar. Então eu lembro que eu pagava aí 120, 140 de van para eu me levar todos os dias para a faculdade estudar. E eu tinha bolsa de 50% na faculdade, então eu pagava 300 e alguma coisa de faculdade. Eu sei que me sobrava, gente, 150, 160 reais, eu acho, por mês. Era pouquíssimo pela despesa que eu teria a partir do momento que a minha mãe foi embora. E eu não tinha, gente, como ficar ligando para minha mãe e pedir dinheiro, porque a minha mãe tinha ido embora justamente porque estava apertada a coisa, não estava tendo trabalho. E ela recebeu uma proposta de emprego no Espírito Santo, então ela foi com toda a minha família, com os meus irmãos, e eu fiquei morando sozinha. E nesse meio tempo, eu vi que a coisa estava apertando, né? Mas eu achei que eu fosse dar conta, que a coisa fosse resolver. Enfim, eu tinha 512 reais para comer, pagar luz, pagar água. Conclusão, a coisa apertou tanto que começou a faltar mantimento dentro de casa. A minha rotina era mais ou menos assim, eu saía de casa às 7 da manhã, ia para o trabalho, lá na rua eu almoçava, porque eu já não tinha gás em casa, o gás tinha acabado, então eu almoçava no restaurante, eu pagava por mês, e de lá mesmo, do serviço, saía às 6 horas, já ia direto para a faculdade. Eu saía de casa às 7, só voltava meia-noite, 11h40 da noite. Então a minha rotina era assim durante a semana inteira. E chegou um momento que a coisa apertou tanto, que o dinheiro faltou de uma forma, que eu estava pegando o café da manhã, que era o pão que a minha patroa me dava de manhã, eu guardava aquele pão para me comer à noite quando eu chegasse da faculdade, porque eu não tinha mais nada para comer dentro de casa. As latas se esvaziaram completamente, eu não tinha dinheiro para comprar um miojo, para comprar nada. E aquilo me deixava muito mal e eu comecei a entrar em depressão, porque estava faltando mantimentos, eu não tinha coragem de me abrir para ninguém, de dizer que estava precisando das coisas dentro de casa. E foi um momento muito difícil, eu experimentei realmente o que é passar fome, o que é você ter vontade de comer coisas bobas. Por exemplo, eu tinha vontade de comer salsicha, tinha vontade de comer um ovo frito e não tinha. Não tinha arroz para fazer, não tinha gás dentro de casa. E eu comecei a vivenciar e a imaginar o que seria se eu fosse mãe, se eu tivesse filhos, como que seria? Porque o ser humano adulto, ele suporta passar fome por mais tempo, mas uma criança não suporta. E aquilo me deixava muito mal e eu passei um perrengue muito grande mesmo. E o meu maior desafio foi qual? Foi ter que superar isso. Eu comecei a pensar, gente, eu preciso ganhar mais, né? Eu preciso arrumar uma alternativa de ganhar mais dinheiro, porque 512 reais não está dando, tá? Eu me lembro de um dia que eu estava uma semana com o restaurante onde eu almoçava atrasado, porque eu tinha pegado 50 reais do dinheiro que eu pagava lá para pagar a conta de luz, que já estava quase tempo de cortar, já tinham 2 contas atrasadas, indo para a terceira. Eu tinha recebido um aviso de corte e eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer sem luz aqui dentro de casa, né? Então eu paguei a conta de luz com aquele dinheiro e desinterei o restaurante.
E eu não tinha, gente, como ficar almoçando naquela mulher sem pagar. Então já tinha uma semana que eu estava almoçando lá e eu estava com muita vergonha de dizer para ela que eu não tinha o dinheiro todo para dar. E o que eu fiz? Naquele dia eu não fui almoçar. Comecei a chorar, a falar, meu Deus, tem misericórdia, eu preciso de uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro porque eu tô passando fome, meu Deus. Já tem mais de 2 semanas que eu não tenho nada lá nas latas dentro de casa e eu passando de aquela situação mesmo triste. E eu muito para baixo, chorando muito, o rendimento do trabalho não estava legal porque eu não estava bem. Na escola também não estava conseguindo render, os meus amigos estavam perguntando, Kézia, o que está acontecendo? Você está diferente? Está passando alguma coisa? E eu não tinha coragem de contar, de me abrir, eu só chorava e eles percebiam que eu não estava bem, mas eu não contava o que estava acontecendo. E eu ouvi alguém me gritar lá do portão, lá embaixo. E eu pensei, quem sabe que eu estou aqui dentro, a escola está fechada. E eu falei, não vou atender, eu estava com a cara inchada de tanto chorar, era a hora do almoço, e aquela pessoa insistia a me gritar e eu reconheci, era a voz do meu pastor, o pastor Adão. E eu não tinha contado para ele que eu estava passando por necessidade, precisando de alimento mesmo. Mas Deus cuida, querido, Deus cuida, tá? E eu lavei o rosto, desci a escada, e quando eu cheguei no portão ele falou, tudo bem? E eu falei, tudo bem, com aquela voz embargada, querendo chorar, nada bem, né? E ele falou, eu estava lá em casa, era almoçando, e Deus falou para mim vir aqui te dar esse valor. E ele me deu exatamente o valor que eu precisava para inteirar o restaurante, para eu poder almoçar naquele dia. Então assim, eu vivi experiências incríveis nesse momento de dificuldade que eu passei, tá? E no próximo vídeo eu vou contar para você qual foi a estratégia que Deus me deu para conseguir sair de agente de marketing ganhando 512 numa escola para cair dentro de um banco, ser contratada e ganhar muito mais do que eu ganhava, enfim. Só o vale alimentação do banco era R$600, gente. Era mais do que o meu salário na outra instituição. Eu vou contar sobre isso para você no próximo vídeo. Mas esse vídeo aqui, então, eu vou fechar dizendo o seguinte. Eu aprendi 2 coisas. Primeiro, que Deus cuida. E cuida mesmo, gente. Ele leva para você mantimentos, leva pessoas, assim como ele fez com Elias, levando corvos lá no deserto. Ele faz também com a gente, ele cuida, tá? E a segunda coisa que eu aprendi é que são nesses momentos de dificuldades que a gente descobre que a gente pode ir além, que a gente pode sair da zona de conforto. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha sido edificante para a sua vida. Talvez você está aí passando uma situação muito difícil, desempregado, com as crianças em casa passando necessidade, passando muita dificuldade financeira. Esse vídeo aqui é para dizer para você que nenhum deserto dura para sempre. E que é justamente no momento de dificuldade que a gente descobre que a gente pode um pouco mais. Que a gente tem talentos e que a gente tem potencial para ser desenvolvido. E que a dificuldade possibilita a gente a crescer nessa vida, tá bom? Compartilha também aí comigo aqui embaixo qual foi a sua maior experiência de vida, qual foi o seu maior momento de dificuldade que você conseguiu vencer. Eu vou gostar demais de ler o seu comentário e de comentar nele também, tá bom? Por hoje é isso, beijo grande pra você, amanhã tem mais Kézia todo dia.